Há relatos de que a Coreia do Norte realizou aquilo que chamou de demolição do seu local de testes nucleares em Punggye-ri. A mídia noticiou uma série de explosões que teriam destruído os túneis subterrâneos usados para detonações atômicas. Mas a grande dúvida permanece. Será que o local foi realmente abandonado ou apenas parcialmente desativado? Para entender o que está em jogo, precisamos voltar a 3 de setembro de 2017. Naquele dia, o solo sob o Monte Mantap, no norte da Península Coreana, simplesmente tremeu. Não foi um terremoto comum, registros sísmicos mostraram um abalo de magnitude 6,3. Segundo o próprio regime, tratava-se do maior teste nuclear já realizado no país. Uma bomba cujo poder explosivo poderia variar de dezenas a centenas de quilotons. Dentro de túneis cavados profundamente no granito, quase 2 quilômetros abaixo da superfície, o dispositivo foi detonado. Em questão de segundos, ondas de choque atravessaram a montanha e se espalharam tão longe que chegaram a ser sentidas até do outro lado da fronteira, na China. Mas o que mais chamou a atenção não foi apenas a força devastadora da explosão. O detalhe mais assustador foi o que aconteceu com a própria montanha nos momentos seguintes. E antes de revelar o que os cientistas descobriram, inscreva-se no canal para acompanhar as próximas histórias que vão surpreender você. A Montanha Escolhida. Foi um instante que muitos cientistas chamaram de ponto de virada, e o momento em que o mundo passou a se perguntar até onde os danos poderiam chegar. Em poucos segundos, só tudo mudou. Quando a Coreia do Norte decidiu acelerar seu programa de testes nucleares, uma pergunta guiou cada escolha. Onde esconder a força inimaginável de uma explosão atômica? Não se detona um dispositivo nuclear em qualquer lugar. É preciso sigilo e uma geografia específica, distância de centros urbanos, massa rochosa para conter a onda de choque e estabilidade para impedir vazamentos radioativos. Por isso, Pyongyang elegeu Punggye-ri, no nordeste do país. No coração do sítio ergue-se o Monte Mantap, um pico de granito com mais de 2.170 metros. A altura e densidade tornavam-no ideal para detonações subterrâneas. A montanha oferecia contenção natural, o isolamento, discrição operacional. Ao longo dos anos, engenheiros abriram uma rede de túneis que convergia para câmaras profundas, espaços pensados para receber a violência do impossível, e ainda assim manter o exterior aparentemente intacto. Visto de fora, tudo era silêncio. Visto por dentro, cada explosão abriu cavidades, colapsou galerias e compactou rochas. As entradas, os chamados portais norte, oeste, sul e leste, permitiam alternar áreas de teste. Preservava-se a integridade de uns trechos enquanto outros eram levados ao limite. Era o frágil equilíbrio entre funcionar e não ruir. A fortaleza de granito. Por que granito? Porque, ao contrário de rochas mais brandas, ele resiste melhor à pressão extrema. Numa detonação subterrânea, a rocha ao redor vaporiza por um instante. Em seguida, a cavidade colapsa e o material se adensa. O granito tende a conter a energia e reduzir a chance de fuga radioativa, mas nenhum teste subterrâneo é limpo. Cada explosão, fratura da montanha, abre microfissuras e enfraquece estruturas internas que pareciam sólidas. Em Nevada, Eoa e Semipalatinsk, Cazaquistão, a história já mostrara. Detonações repetidas deixam cicatrizes geológicas, às vezes gases radioativos escapam, às vezes a superfície afunda e surgem crateras. Em Punggye-ri, o risco foi amplificado pela dependência de um único maciço. Sem inspetores internacionais, a compreensão de fora vinha de redes sísmicas, imagens de satélite e relatos ocasionais de desertores. Pilhas de rejeito perto das entradas, veículos, novas obras, cada pista compunha um mosaico de uso repetido e tensão crescente. O anel de inquietações. O Monte Mantap está a menos de 100 quilômetros da China. Qualquer acidente sério poderia ter efeitos transfronteiriços. Água e correntes de ar carregam partículas. Tremores se propagam. Moradores do Nordeste chinês relataram janelas vibrando após certos testes. Do lado norte-coreano, pequenos vilarejos conviviam com um temor difuso. Terra que treme, rumores de colapsos, medo de contaminação. Em um país onde vozes raramente são ouvidas, as preocupações atravessavam fronteiras em sussurros. Para Pyongyang, porém, Mantap era mais do que rocha, era palco simbólico. Cada detonação dizia ao mundo, sem legenda, cruzamos o limiar nuclear. Mas por trás do símbolo havia um limite físico. Nenhuma montanha resiste para sempre. Setembro de 2017, levar ao limite. No dia 3 de setembro de 2017, a Coreia do Norte realizou seu teste mais potente. Estimativas variaram entre 100 e 250 quilotons, múltiplas Hiroshimas. O abalo chegou a magnitude 6,3, seguido de tremores secundários. Mas o que chocou a comunidade científica
não foi apenas o tamanho, foi o que aconteceu com a montanha. Dados sísmicos e satélites mostraram o impensável. O cume afundou cerca de 60 centímetros e partes da massa rochosa deslizaram metros lateralmente, como se o granito tivesse sido líquido por um instante. Em segundos, uma estrutura imóvel há milhões de anos mudou de forma. Não era só dano, era transformação. Mantap já não era a mesma montanha. Para muitos cientistas, aquele foi o ponto de virada. O alerta de décadas, testes repetidos desestabilizam o terreno, ganhava uma imagem incontestável. Uma montanha cedendo sobre si mesma não é curiosidade geológica, é um lembrete brutal do que a energia nuclear pode fazer com o planeta. Se essa virada já te surpreendeu, deixa o seu like. Assim mais pessoas conhecem esta investigação. E acredite, o que vem a seguir aprofunda ainda mais a história. O mundo enxerga a cicatriz. A reação internacional foi imediata. China manifestou preocupação com contaminação. Japão convocou reuniões de emergência, a Coreia do Sul elevou o alerta, o Conselho de Segurança da ONU correu para novas sanções. Para a ciência, o afundamento virou símbolo. Os testes não eram eventos contidos, mas forças capazes de reconfigurar a crosta. E o choque não era apenas com 2017, era com a estrada que levou até ali. Como chegamos aqui? A escalada. As sementes foram plantadas nos anos 1950 com um reator soviético. Nos anos 1980, Pyongyang já produzia plutônio. Em 1985, assinou o TNP. Os atritos com a AIEA cresceram. Em 1993, anunciou a saída do tratado. Uma crise quase degenerou em guerra. O acordo de 1994 congelou o programa por um período, mas ruiu no início dos 2000 com suspeitas de enriquecimento de urânio. Em 2003, a saída do TNP se tornou oficial. Vieram os testes, 2006, pequeno parcialmente bem sucedido, 2009, maior, 2013, progresso claro, 2016, 2 testes mais potentes, consenso técnico, avanço para designs sofisticados, possivelmente miniaturização para mísseis e ambição termonuclear. Cada explosão trouxe condenações, sanções e isolamento, mas também alavancagem política. Para o regime, o arsenal é escudo de sobrevivência e moeda de negociação. O preço na pedra, na água e no ar. Desde 1945, a era nuclear deixou cicatrizes em Nevada, Semipalatinsk e no Pacífico. Testes deslocaram comunidades, elevaram cânceres e marcaram um mapa com zonas radioativas. Para conter danos vieram os tratados PTBT, 1963, TNP, 1970, CTBT, 1996, este último sustentado por uma rede global de monitoramento que captou sem margem as mudanças sob Mantap em 2017. Tratados, porém, só funcionam quando são cumpridos. Enquanto grandes potências migraram para simulações, a Coreia do Norte continuou detonando no subsolo. A verdade desconfortável é simples. Mesmo quando não vemos o clarão, a onda de choque fica. A radiação viaja, a rocha racha, as águas mudam de curso e às vezes a terra afunda. Depois do abalo, a pergunta que fica: para Pyongyang, setembro de 2017 foi prova de força. Para o resto do mundo, foi prova de fragilidade. Da paz da montanha dos sistemas que acreditávamos controlar. Uma montanha afundar 60 centímetros pode soar técnico, mas é o tipo de número que a história não esquece. Converte megatons em topografia, política, em geologia. No fim, aquele teste não foi mais uma linha na cronologia das armas nucleares. Foi o momento em que vimos, quase em tempo real, a Terra cedendo ao peso de nossas escolhas. E você? Diante de uma montanha que se moveu, acredita que o debate nuclear deve ser medido só em arsenais? Ou também nas cicatrizes que ficam? O mundo pode ansiar pelo dia em que possamos finalmente dizer: acabou. Mas enquanto esses arsenais existirem, o perigo continuará pairando no ar, infiltrado no solo e até mesmo gravado na rocha fraturada do Monte Mantap. O que aconteceu sob aquela montanha levantou uma pergunta que nenhum tratado, acordo ou demonstração militar pode responder. Se um único teste foi capaz de mover uma montanha, o que aconteceria em um verdadeiro conflito nuclear entre nações inteiras? Essa é a reflexão que ultrapassa política e fronteiras. Até quando a humanidade suportará viver sob a sombra de armas capazes de remodelar o próprio chão sob nossos pés? Compartilhe sua visão nos comentários e se esse tema te fez refletir, saiba que o próximo vídeo do canal já está no ar, trazendo revelações ainda mais surpreendentes sobre os riscos invisíveis que cercam o nosso mundo.